Graça e paz. Que o Senhor nos abençoe mais um dia para refletirmos sobre a palavra de Deus. Parabéns, aniversariantes. Jesus te abençoe e ter muitos anos de vida. Essa semana teve muitos aniversários, né? Ainda semana ainda tem muito. Esse é um mês de muito aniversário aqui para o nosso lado, né? Mas graças a Deus, Deus tem dado vida para nós. Alguns fazem aniversário, mas já foram, mas a gente lembra deles. Foram pessoas muito importantes, muito queridas. Que o Senhor te abençoe naquilo que você está precisando de um milagre, que você está precisando de uma bênção. Que Deus te dê essa bênção. No final estaremos orando por você. Iremos ler um texto bíblico sobre a atitude de Jesus após ao orientar os seus discípulos e enviá-los a evangelizar. Então Jesus manda os discípulos evangelizarem, né? A gente leu no capítulo 10 orientando e depois a gente vai ver sobre qual atitude que ele tomou depois disso. Lê para mim. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Mateus 11:1. Amém. No capítulo 10 de Mateus, Jesus orienta os seus 12 discípulos antes de enviá-los para evangelizar. Então ele não mandou de qualquer jeito, ele ensinou bastante ele muitas coisas, a gente acompanhou isso. Após os discípulos saírem, Jesus também sai separado deles para fazer a mesma coisa, evangelizar. Como? Fazer milagres, ensinar, pregar, e fazer um milagre. Ele manda os discípulos e vai para outro lugar. Tipo assim, ver se eles ficam independentes, talvez, né? A Bíblia não vai entrar nesse detalhe. Perguntando, se Jesus já havia enviado os seus 12 discípulos, por que ele sai separado deles para também evangelizar? Ele já mandou alguém para fazer, não precisava dele fazer. Vamos ver isso aí por quê. O tema é exemplo de evangelização, amém? Vamos falar junto? Exemplo de evangelização. Pus um tema pequeno, mas poderia pôr Jesus, exemplo, né? Jesus dá exemplo, poderia ser. A gente agradece aos estudiosos da Bíblia que para refletir. Eu estava vendo a pregação do Spurgeon, um pedaço ele falando sobre isso, que é um versículo só. Eu nunca pensei que eu ia pregar sobre um versículo, e quando eu li ele a primeira vez, não achei ele assim relevante, e quando eu vi os comentários sobre esse versículo, eu falei, oh, esse versículo é muito bom, né? Esse é o versículo dá uma pregação, uma homilia, um sermão, que é o que a gente está fazendo. As instruções para os apóstolos foram dadas nas proximidades de Cafarnaum. Jesus havia deixado Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. Mateus 4:13 vai dizer isso. Então, Cafarnaum é uma cidade que ela fica ao norte do Mar da Galileia, né? Ainda tem lá. A gente vai ver a casa onde foi Pedro, né? Morou, Jesus ficou com ele um tempo. Então, foi ali nas margens da Galileia, ali, onde ele foi com os discípulos. O Salvador Jesus saiu dali para pregar nas cidades, isto é, nas cidades próximas de Cafarnaum, ou na Galileia. Ainda não havia entrado na Judéia, em Jerusalém. Então, até aí, no capítulo 10, não começando 11, Jesus não foi para Jerusalém, nem para a Judéia, que é o sul, onde vai estar Betânia. Jesus vai ter alguns casos lá, né? Ressuscita Lázaro, Belém, ou aquela cidade lá que está no sul. Jesus não tinha ido lá. Então, né, em Mateus a gente está vendo isso. Só um pouquinho historicamente que a gente vê. Jesus sempre trabalhou. Não é porque ele mandou os discípulos que ele não ia trabalhar também. Por favor, lê o segundo versículo. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 5, 16, 17. Amém. Sobre o sábado, eu não vou discorrer sobre o sábado, porque não é o assunto aqui. Mas Jesus não parava de fazer o bem. Mesmo ele mandando os discípulos, ele foi trabalhar. E ele fazia milagres no sábado.
E os judeus ficaram escandalizados, como você faz milagre no sábado e prega e tudo. Mas a lei permitia isso no sábado, você fazer o bem. Jesus não deixou de cumprir o sábado. Ele não era um subversivo. Nós vamos ver que quem vai fazer essa separação de sábado e guardar ou não sábado, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a graça e a lei, que nós estamos no período da graça, e ele vai falar que para uns é importante guardar dias que guardem, para outros que também não são importantes que não guardem. Isso nós vamos ver lá em Romanos 14, de 6 a 4. Então lê lá o livro de Romanos, é o primeiro livro depois de Atos, 6 a 4, ele vai falar sobre o sábado, que não há no Novo Testamento essa exigência. Então quem vai fazer essa separação do sábado, que não há tanta necessidade, se quiser guardar, que guarde, se que não também não faz diferença, vai ser o apóstolo Paulo, não Jesus. Então o que Jesus fazia no sábado? Ele trabalhava. Então Jesus trabalhava de segunda a segunda, como a gente fala aqui. Então ele não tinha preguiça. Porque a gente, hoje eu vou descansar. Ele descansava. A gente vai ver que ele deitou no barco e dormiu. Mas no horário que ele podia, né, não era um obstinado. Ele tinha um método. Ele trabalhava todos os dias. Assim nós devemos ter tempo, todos os dias, ler a Bíblia, todo dia orar, todo dia ligar para as pessoas, todo dia trabalhar. Assim é o cristão. Assim é Jesus. Jesus critica os religiosos de sua época. Não praticavam o que ensinavam. Ele sim praticava. Quer ver? Lê para mim. Terceiro versículo. Então Jesus disse à multidão e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Mateus 23, de 1 a 4. Amém. Então, Jesus vai fazer uma crítica aos religiosos da época, porque eles falavam uma coisa e não praticavam. Então Jesus disse, faça o que eles mandam vocês fazerem. O que eles mandam é bom. Mas o que eles fazem, vocês não fazem. Porque eles põem fardos pesados sobre as pessoas e eles não carregam fardos. E é tão interessante, nós como sacerdotes, que às vezes nós fazemos isso com os membros. Você tem que convidar alguém para a igreja, a gente tem que distribuir folheto, e a gente quer ficar no conforto da gente preparando o sermão e a gente não faz. Você tem que fazer isso, fazer os membros, e nós temos que fazer o que os membros fazem. Mas você prepara a mensagem a mais. E ser sacerdote, você tem que trabalhar mais. Eu estava pensando isso, vendo esse presente. Poxa, precisamos fazer algumas coisas, precisamos ir nas casas, fazer alguns folhetos, e convidá-los por celular e tudo, e a gente está esperando o outro. E justamente como a gente toma uma decisão dessa, às vezes é tarde. A gente adoece, a gente tem algum problema de saúde, não pode. Na hora que melhorar, a gente vai fazer. Porque a gente está cobrando alguma coisa. Vocês têm que fazer isso, e cobram muitos membros. E muitas vezes nós não fazemos. Então, muitas vezes nós falamos alguma coisa, mas Jesus não. Jesus mandou os discípulos o quê? Evangelizarem. E ele foi evangelizar também. Ele era o mestre. Arrumei alguém para fazer, porque eu vou fazer. Mas ele deu o exemplo. Amém? É o exemplo de evangelização que eu tenho. Então Jesus praticava o que ensinava. Nós vamos ver isso aonde? No versículo que a gente leu aí, que é Mateus 11, 1, não é isso? Jesus praticava, e Jesus saiu para evangelizar. Isso foi para um lado, Jesus foi para o outro. Olha o que Jesus disse no 5º versículo, lê para mim. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. João 20, 21b. Amém. Eu conheci uma pessoa que ela gostava muito dos números, ela jogava loteria, ficava escolhendo um número lá. Ela falou assim, eu acho cada número mais bonito que o outro. Eu acho bonitas as palavras. Por exemplo, olha que coisa interessantíssima. Ele diz assim, eu enviei vocês para evangelizarem. Né?
Está aqui em João 20, 21. Mas antes de eu enviar vocês, eu fui enviado. Deus Pai me enviou para evangelizar. Então, eu fui enviado e eu estou enviando. Então, Jesus ele obedecia uma ordem de Deus. E o discípulo obedecia a ordem de Jesus. É uma sequência. Então, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Quer dizer, eu estou seguindo um exemplo de obediência que vocês sigam. Ele me mandou ao mundo me fazer homem, morrer, evangelizar. Eu cumpri. Agora, por favor, faça a parte de vocês. Vão. Amém? João 20, 21. Siga o exemplo. Isso é muito bom. Está lá em Hebreus. O escritor de Hebreus já não sabe quem é, mas está em Hebreus. Lê o 6. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Hebreus 6, 12. Bom, o escritor de Hebreus 6, 12 diz o seguinte: larga de preguiça, larga de comodismo, mas imitadores daquele pela fé e pela paciência herdaram a promessa. Imitadores, o que quer dizer imitadores? Siga o exemplo. O que ele está dizendo? Larga de preguiça e siga o exemplo. Faça que as pessoas, os apóstolos fizeram o que Jesus fizeram, que foi evangelizar, pregar e fazer milagres e fazer a obra de Deus. Larga de preguiça. Poxa, a preguiça é um trem terrível. Não é? Ela quando pega a gente, ela pega com gosto. Tem dia que a gente não está disposto para nada, é verdade ou não é? A gente tem que vencer. Seguir o exemplo de Jesus. Então, Hebreus vai dizer, larga de preguiça. E siga o exemplo daquele que pela fé e paciência pregaram. Apóstolo Paulo deixou tudo, gente. Os discípulos deixaram tudo. Pedro vai dizer, Senhor, e nós que deixamos tudo, a nossa profissão, a nossa família, comodismo, não sabe? A gente cada dia está num lugar. O que nós vamos receber? Vai receber, né? Bênçãos aqui na terra e lá no céu. É isso que nós temos. Então, nós, às vezes, nós acomodamos com os nossos... um exemplo muito que eu acho que toda pregação, eu penso assim, eu não posso ter mencionado. Assim, se aquela semente que o espinho sufocou ela. Os cuidados da nossa vida, os nossos projetos, é como se tampasse o sol. E a semente não germina, por quê? Porque os cuidados da vida não faz com que nós progredimos. Nós não falamos de Cristo, nós não lemos, nós não estudamos, nós não oramos, porque os cuidados sufocam. Então a gente precisa pagar, a gente tem muita disposição, nós temos muitas disposições para fazer os nossos projetos. Temos ou não temos? Esforçamos muito. Mas quando é o projeto de Deus, nós não seguimos o exemplo e somos bem preguiçosinhos. Isso aqui eu estou falando para mim, para vocês e para todo mundo. Quem ouve a palavra, lê para mim. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. João 5, 24. Ótimo. Olha o que ele diz. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Ele pôs duas coisas aí. Ouve a palavra e crê. O que é ouvir a palavra? É o mesmo que dizer, quem me obedece. Quem crê e obedece. Crer só não basta. Porque, na verdade, quem crê, obedece. Se não obedece, é porque não crê. A fé sem as obras, ela é morta. Não é que ela se torna morta. Ela é morta. É que você não tem. Se você crê, você obedece. Se Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, é uma ordenança. Não é uma hipótese, é uma ordenança. Se nós cremos que o mundo precisa de Cristo, que as pessoas precisam conhecer de Cristo, que eu tenho que buscar de Cristo, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Então eu vou ter o quê? Crer, não é? E ao mesmo tempo eu vou o quê? Praticar. Só crer sem praticar não é crença. Então quer dizer, quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, as duas coisas juntas. A fé, o escritor, o apóstolo Tiago vai dizer muito isso, sobre fé e obras. As duas coisas caminham juntas. Se não tem obra, é que não tem fé. Ela é morta, ela não se torna morta.
Não é porque eu tenho fé e não fiz obra, eu matei ela. Não, ela não existia. Explicar isso é difícil, porque a gente está acostumado com mérito, ser salvo pelo mérito, a gente é salvo pela ação do Espírito Santo. Nós temos a garantia de sermos salvos pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso selo, a nossa garantia. Amém? Amém. Lê para mim a conclusão. Jesus deu o exemplo, não deixando a sua obrigação, simplesmente porque mandou os discípulos evangelizarem. Os membros da Igreja de Cristo têm também o compromisso de evangelizar, mesmo tendo pessoas específicas para isso. Amém. Se é da Igreja Católica, tem um padre, não é sua obrigação do padre, não, sua também. Nem do pastor, do seu líder espiritual, ou a igreja que seja. Por favor, entenda. Eu tenho trabalhado na evangelização segundo o exemplo de Jesus e dos 12 discípulos, ou apóstolos. Eu tenho feito isso, né? A gente, quando vai estudar a Bíblia, a gente vê o tanto que a gente está devendo, né? A gente podia fazer mais. Eu vi o tanto que eu estou falho, e muitos também. Vamos fazer a oração repetida? Oremos. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Obrigado pela salvação em Jesus. Obrigado pela salvação em Jesus. Me faça seguir o exemplo. Faça seguir o exemplo de Jesus e dos apóstolos. de Jesus e dos apóstolos. Eles foram enviados e obedeceram. Eles foram enviados e obedeceram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Amém? Se tivesse na parede, eu ia pedir para todo mundo falar junto. Será que a gente consegue? Vamos lá? Vamos tentar, porque não está ali. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Deus enviou Jesus ao mundo, não foi para condenar o mundo. Ah, vai lá condenar que povo não... Não, foi para salvar, foi por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Foi por amor. Não foi para condenar, não. A gente tem uma igreja condenante, né? Sei lá se existe essa palavra, condenadora. Ah, você não é assim não, ele veio para salvar. Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Aceite Jesus em seu coração e seja salvo. Só isso, creia, pede o Espírito Santo para agir. Se você não quer, peça fé. Deus, eu quero crer em Jesus. Me dê o teu Espírito Santo dentro de mim. Me faça crer. Eu preciso de ti. Jesus veio para te salvar. Não veio para te condenar. Deus enviou Jesus ao mundo, não foi para amaldiçoar o mundo. Deus enviou Jesus para abençoar o mundo. Peça a Deus em nome de Jesus a sua bênção. Seja abençoado. Qual é a sua dor? O que lhe preocupa? Qual o milagre que você precisa? O que lhe angustia? Seja qualquer que seja a área de sua vida, Deus escutará as suas orações. Quantos problemas nós temos? Um é saúde, outro problema de filhos, de vício. Outra hora é desemprego, outra hora é catástrofes naturais que tem aí, mas problema não falta. Jesus veio para abençoar esse mundo, então vamos crer na presença de Deus, que Deus consola essa família que perderam as pessoas aí nessa chuva que todo ano é essa coisa horrível. E as pessoas ali na Turquia também, que Deus console, e que a gente toma precaução de não acontecer isso mais. Mas Deus vai escutar nossas orações, fazendo um milagre, e dando consolo naquilo que não tem jeito mais. Mas a gente não pode perder a fé. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na tua presença a vida, Senhor, dessa pessoa que está em casa e de todos que estão aqui no templo, Jesus. Que o Senhor faça um milagre em cada vida, Senhor. Que o Senhor traga consolo, traga libertação, porque o Senhor veio salvar o mundo, Senhor. O Senhor não veio condenar, e nós cremos na tua salvação, no teu milagre. Seja qualquer a área da vida, Senhor, da pessoa, aquilo que ela está precisando, Senhor. Aonde está doendo, aonde está preocupando, aonde está trazendo dor, aonde está trazendo desespero, angústia, que o Senhor venha fazer o milagre.
Um milagre, ó Senhor, na área financeira, da saúde, familiar, de relacionamento, ó Senhor, de problema de comportamentos errados, ó Senhor, dos que sofrem, Senhor, dos que estão na cadeia, dos que estão, ó Senhor, são mendigos, os que estão desempregados, doentes, qual que seja o problema, Senhor. Filhos, ó Senhor, fazendo coisas erradas. O Senhor traga libertação e fé para nós criarmos o teu milagre. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? O Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Vou ficar em pé aqui. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Amém.